Nunca duvide do Clube do Povo, nunca duvide do Vasco da Gama, né? Uma classificação excepcional, onde o Vasco conseguiu dominar totalmente o Olímpia, apesar do time do Olímpia, na minha opinião, ser muito fraco, né? O Vasco quase perdeu para esse time muito fraco, saiu perdendo o jogo, né? Num chute de longe ali displicente, onde o jogador acabou acertando um lindo chute, abrindo o placar, né? Fazendo 1-0 para o Olímpia, e os antes já ficaram eufóricos achando que o Vasco seria eliminado, apesar de eu achar que seria melhor ter sido eliminado, mas o Vasco embolsa 3.700.000 de premiação pela essa classificação, né? Merecida para para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, e vai seguir o jogo agora, né, para conquistar esse título, uma vez que eu achava que era melhor ter sido eliminado para focar somente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Vasco abre chance de conquistar duas Copas em 2026, ou seja, estando nas quartas de finais da Copa do Brasil e estando nas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Já pergunta a sua opinião aqui, o que você achou dessa classificação hoje? Foi merecida, né? Foi excepcional, com lindo a participação de gol, Thiago Mendes, de David, de Adson, entre outros, e o Spinelli conseguiu, depois de 8 jogos, fazer um gol. Então, fica nesse vídeo até o final. Nesse vídeo nós vamos falar muito sobre esse jogo de ontem diante do Olímpia e essa classificação importantíssima. Por isso, se você é novo aqui no canal, já te dou as boas-vindas e desejo que você permaneça muito tempo conosco aqui no canal de Vascaíno para Vascaíno, esse vídeo feito de Vascaíno para Vascaíno, né, para exaltar a importância do elenco do Vasco, que se predispôs, né, a conquistar esses dois títulos, apesar de estar muito mal no Campeonato Brasileiro, né, na 18ª, 19ª posição, ou seja, penúltimo do Campeonato Brasileiro, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisa sair dessa situação o mais rápido possível. Então eu peço a você que é novo por aqui, que não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que nós postamos por aqui. Lembrando a vocês que toda vez que você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta no vídeo, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e o indica cada vez para mais vascaíno. Lembrando que agora nós vamos fazer vídeo às 7 da manhã, às 13 horas e às 19 horas, todos os dias, né? Trazendo aqui o primeiro vídeo do dia, né? Falando muitas coisas sobre o Vasco da Gama, e no segundo dia, no vídeo do dia, já vamos ter mais algumas coisas para implantar no vídeo, e no terceiro vídeo do dia vamos fazer um resumo do primeiro com o segundo, trazendo novidades já para o próximo dia. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Então vamos ao vídeo. O jogo parecia que ia ser difícil para o Vasco, porque o Olímpia jogava em casa, diante da sua torcida, né, com a torcida empurrando, uma torcida que estava consideravelmente, cheio o estádio, né, empurrando seu time, que é de praxe todo time fazer isso quando joga um jogo decisivo em casa. Mas o Vasco foi melhor a partida inteira, apesar de ter saído em desvantagem na partida, né? Primeiro o Olímpia fez o gol primeiro que o Vasco, mas o Vasco conseguiu virar a partida e principalmente jogar bem, convencer o torcedor que foi até o estádio, né, prestigiar o Vasco jogando essa partida importantíssima de oitava de final de Copa Sul-Americana. O Vasco que vem uma sequência muito difícil se quiser chegar a essa final, né? Agora vai enfrentar ou o River Plate, né, e o time que vai jogar contra o River Plate, que é tão insignificante que a gente sabe nem o nome, provavelmente será o River Plate. Passado o River Plate, tem chance de pegar Boca Juniors ou São Paulo. Então a sequência do Vasco para chegar à final dessa Copa Sul-Americana é muito difícil, mas o elenco está disposto a chegar nessa final de Copa Sul-Americana, talvez pela primeira vez, ser o primeiro time carioca a conquistar a Copa Sul-Americana, né, para o Brasil aqui, o time carioca conquistar a primeira Copa Sul-Americana no Brasil. O jogo foi muito importante, peças muito importantes, como o Thiago Mendes, que é o nosso xerifão do time, né, conseguiu abrir o placar numa tabela maravilhosa com o David ali, empatando o jogo, depois também dando passe ali para o Puma Rodrigues cruzar para o DVD fazer o gol. Então
uma sequência muito boa. Tem um golaço do Adson que também foi tão bonito quanto o primeiro gol do Olímpica e único da partida. O Vasco conseguiu essa classificação para as quartas de finais, mesmo estando desacreditado por todos aqui no Brasil, né? Os times rivais fazendo chacota, esperando a eliminação do Vasco, tanto que quando o Olímpia abriu para cá, né, foi aquele alvoroço e o Vasco sinceramente mereceu essa vitória, uma vitória contundente, onde o Vasco foi melhor o tempo inteiro, onde o Vasco conseguiu dominar o Olímpio o tempo inteiro e o Vasco saiu com a vitória. E eu volto a te perguntar o que você achou dessa classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Acha mesmo que o Vasco consegue chegar à final e até mesmo ser campeão dessa competição? E se você acha isso, comenta aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Eu tenho percebido que bastante de vocês que têm assistido nossos vídeos não são inscritos ainda, né? Não se inscreveram ainda no canal, então dá uma oportunidade para o nosso canal continuar crescendo, com a ajuda de vocês, continuar crescendo cada vez mais. Lembrando a vocês, sempre falo a mesma coisa: esse canal aqui é feito de vascaíno para vascaíno, porque se você procura notícias, informações e coisas a saber do Vasco, esse é o lugar certo para você vir. Não tem sensacionalismo, não vamos trazer todo dia contratações, porque infelizmente não temos. O Vasco procura ainda acertar aquele empréstimo para que possa fazer pelo menos mais uma e duas contratações pontuais. Lembrando que o dinheiro do empréstimo, já dito pelo Pedrinho, não é somente para contratações, é também para pagar algumas dívidas, pagar salário de funcionário, pagar conta de luz, conta d'água, entre outros. E esse empréstimo foi embargado por conta do Flamengo, do presidente do Flamengo, mais especificamente, ter acionado a agência, né, de fair play do futebol brasileiro para que faça uma auditoria nas contas do Vasco para saber se o Vasco tem condições de pegar esse empréstimo ou não. A pergunta que fica é quem é o presidente do Flamengo para poder sancionar ou não o empréstimo que o Vasco pede. Se o Vasco pediu o empréstimo e o investidor está disposto a fazer o empréstimo, não tem por que não fazer o empréstimo, não autorizar o empréstimo, mas esse empréstimo ficou para ser feita uma auditoria e quem sabe daqui a 15 dias ele ser autorizado ou não. Então, se você é novo por aqui, comenta aqui o que você está achando disso. O Vasco deveria pegar esse empréstimo foi mal, né, sancionado ou foi impedido do Vasco fazer agora nesse momento e o Vasco fica a ver navios, porque o Vasco precisa de dinheiro, apesar de ter entrado esse dinheiro da premiação, de 3.700.000, por exemplo, o Vasco ainda precisa de muito mais dinheiro. A conta tem que chegar a 150 milhões até o final do ano para o Vasco conseguir fechar no azul. Lembrando que depois da recuperação judicial, o Vasco até hoje não ficou devendo ninguém. O Vasco tem pago a recuperação judicial em dia. Então, portanto, não há motivos para esses antes ficarem falando de contratações do Vasco, mesmo estando em recuperação judicial. Ou seja, se eu te devo 10 mil reais e a gente faz um acordo de te pagar R$ 1.000 por mês e eu estou te pagando, então não estou te devendo nada. Então a recuperação judicial está em dia. E outra coisa, se a recuperação judicial não estivesse em dia, não precisaria o presidente do Flamengo entrar em uma agência de fair play nenhuma para que o empréstimo fosse impedido, porque já estaria a recuperação judicial, ela já saberia de o que estaria acontecendo, então que não é o caso. Então o Vasco não deve nada. Voltando a falar do jogo, o Vasco agora espera, né, ser definido o vencedor do confronto entre o Boca Juniors e o adversário do River Plate, o adversário do River Plate, que ainda vão jogar ou jogaram, eu não sei quem ficou o resultado, nem sei para quem ficou o adversário do Vasco, mas seja ele qual for, quando eu falo sempre que time que quer ser campeão não escolhe adversário, pergunta a sua opinião. É melhor pegar um River Plate logo, eliminar um grande logo dessa Copa Sul-Americana que está pedindo passagem para o Vasco ser campeão, uma vez que o Vasco já chegou nas quartas de finais, talvez agora conseguindo mais uma vitória, passando pelo River Plate, será uma semifinal também dificílima, com chance de pegar Boca Juniors ou São Paulo. Eu preferia pegar o São Paulo do que o Boca Juniors, né? Porque o Boca Juniors, na minha opinião, hoje, no dia de hoje, tem uma força maior do que o São Paulo. Então, se você é novo por aqui, chegou aqui até essa parte do vídeo, vou pedir mais uma vez a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Mais tarde, às 13 horas, teremos o segundo vídeo do dia, com mais informações sobre contratações, né, e a respeito do empréstimo e a respeito da venda da SAF do Vasco. Então, se você estiver interessado nisso, fique ligado até o próximo vídeo, 13 horas. Ficamos, né, garantido que vamos fazer esse vídeo falando de contratações,
falando do empréstimo e falando da venda da SAF do Vasco. Então, se tu chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. De mais a mais, tenha um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.